Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este momento. Damos início ao nosso webinar, cujo tema é Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, atuação ministerial para regularização e controle. É uma realização do Ministério Público do Estado da Paraíba, por intermédio do CAU, da Criança e do Adolescente e Educação, com apoio do CEAF, do nosso Ministério Público. Hoje nós teremos a participação dos palestrantes, Dr. Marcos Vinícius, que é juiz de direito do TJ do Rio Grande do Norte, e também do Dr. Gilberto Mendes Rios, que é auditor fiscal da Receita Federal. Mas, para abrir esse evento, com a palavra, o senhor Procurador de Justiça e também diretor do CEAF, Dr. João Geraldo Barbosa. Muito boa tarde, doutor João. Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar também, em especial aqui, a nossa querida Fábia, que vai ser hoje a moderadora, mas é sempre essa colega, amiga e guerreira de sempre. Cada dia que passa, ela bota o Ministério Público nosso mais para frente e assim atende os anseios da sociedade, fazendo um brilhante trabalho. Tem o meu reconhecimento, Fábia, certo? Você sabe disso, e eu acho que de todos os colegas. E também cumprimentar os palestrantes, né, Sua Excelência o Juiz Dr. Marcos Vinícius Pereira Júnior, certo? E também o Dr. Gilberto Mendes Frios, que é auditor fiscal da Receita Federal. E cumprimentar cada um dos nossos colegas aqui presentes e dizer que estou com uma missão árdua aqui, porque hoje eu estou atendendo uma solicitação do novo Procurador-Geral de Justiça, doutor Hortêncio, e também Procurador de Justiça agora, certo? Recém-promovido, merecidamente, para fazer essa abertura. E vou fazer de uma forma muito rápida, tendo em vista até por causa desses entraves que aconteceram, para que vocês tenham um proveito maior do tempo que vai suceder a minha fala. E eu quero fazer isso dizendo que esse evento, que é destinado a todos os promotores de justiça, assessores e servidores do Ministério Público, ele tem por objetivo, né, contribuir com a atuação ministerial no tocante à estruturação, fiscalização e regularização, assim como o fortalecimento dos fundos da infância e adolescente, os FIAs. E é um tema de extrema importância no dia a dia de todos os promotores de justiça, quando no exercício dessas atribuições. E fazer esse elogio, em particular, mais uma vez, a Fábio, por ter escolhido um tema tão interessante e tão empolgante. E dizer que levei ele extensivo até todos os membros do Ministério Público Nacional, divulguei no SEDEP e que está tendo uma boa aceitação. Dizer também a todos vocês que desejam um evento de muito sucesso, certo? De muito aproveitamento, me colocando à disposição no CEAF para novas ideias de qualquer um de vocês, participantes e membros e assessores e servidores do Ministério Público, porque o CEAF é apenas uma equipe a serviço de todos vocês, que é exatamente voltado para o estudo e o aperfeiçoamento. Fica aqui a minha gratidão à Fábia e a todos vocês que estão participando de mais um evento que está sendo apoiado pelo CEAF. Muito obrigado, um bom evento, meus parabéns a todos, meu agradecimento aos palestrantes e um abraço cordial e amigo a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. E agora a gente já passa a palavra de imediato para a promotora de Justiça do Ministério Público da Paraíba, coordenadora do CAU da Criança, Adolescente e Educação, é a doutora Fábia Cristina Dantas Ferreira, que comandará este webinar. Muito boa tarde, doutora Fábia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Aldo. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer à equipe do CEAF, na pessoa do doutor João Geraldo, né, de quem eu tive a honra de ser estagiária. Né? Obrigado. E agradecer as palavras elogiosas à minha pessoa, e dizer que esse é um momento muito importante para o Ministério Público, porque a gente é criança e adolescente, e nunca é difícil de dizer, criança e adolescente é sempre prioridade absoluta. E a gente trabalha com criança e adolescente e sempre tem a questão da falta de dinheiro. Não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Então, o fundo, ele é um importante fomento para as políticas públicas voltadas à criança e adolescente.
Daí a importância de termos em nossos municípios, aqui na Paraíba e no Brasil como um todo, os fundos da criança e adolescente, que complementam o orçamento para a implementação das políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Quero agradecer a presença de Dr. Marcos Pereira Júnior, juiz de direito do Estado do Rio Grande do Norte, professor da UFRN, autor de vários livros. Eu não vou ler o currículo dele, porque senão a gente ia demorar um pouco aqui. Agradecer também a parceria sempre presente do Dr. Gilberto Mendes, ex-auditor da Receita Federal, que mesmo assim participa conosco desses eventos de fomento e para mostrar a importância e formação dos fundos da criança e adolescente. É importante dizer que aqui na Paraíba a gente teve uma grande evolução. Desde o ano de 2021 para cá, a gente tinha cerca de 20 e poucos fundos. O ano passado a gente tinha 131. Hoje a gente já conta com 157 fundos, mas a gente precisa de 223 fundos, mais o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. E, além da implementação do fundo, nós precisamos também que esses fundos, eles sejam efetivados, que eles saiam, que não existam apenas no papel, mas que eles sejam aplicados e sejam revertidos de forma efetiva para a sociedade. Sem mais delongas, eu quero agradecer também a presença de todos os colegas que estão aqui no evento, dizer que esse evento ele foi trabalhado com muito cuidado, com o apoio do CEAF, e agradecer mais uma vez ao doutor Marcos, doutor Gilberto, e dizer que, infelizmente, a doutora Janice, ela teve um problema pessoal e ela não vai comparecer a esse evento neste momento, mas, posteriormente, a gente pode trabalhar a forma de arrecadação dos fundos, porque não adianta a gente ter apenas o fundo e não termos momentos de como arrecadar. Então, de pronto, eu passo a palavra ao doutor Marcos. Fique muito à vontade, sinta-se em casa. Os membros do Ministério Público estão aptos pela explanação do senhor e fique à vontade para a sua brilhante palestra. Muito obrigada. Bem, obrigado à doutora Fábia, né? Desde logo, cumprimento o Ministério Público, através do doutor João Geraldo, né? O grande gestor aí da escola do Ministério Público. É um prazer muito grande participar desse momento. Eu que me sinto em casa, literalmente, no Ministério Público. Sou casado com uma promotora de justiça, então termina que os assuntos são bem comuns, e especificamente em relação ao Fundo da Infância e Adolescência, é uma satisfação muito grande trabalhar com essa temática, tendo em vista que aquela ideia que se tem de se falar em dificuldade de dinheiro, o primeiro papel, seja do juiz, do promotor, do defensor público, de fato, fazer a sua destinação para o Fundo da Infância e Adolescência, né? Eu acredito que, dentro das remunerações, por exemplo, todos os anos eu faço a destinação de aproximadamente entre 8 e 10 mil reais, e aí quando se fala em destinação para o Fundo da Infância e Adolescência, e as pessoas veem o promotor, o juiz, o médico que atua naquela cidade fazendo as suas destinações, com certeza fica mais fácil você se aproximar da sociedade a partir desse exemplo. Eu vou pedir licença para fazer o compartilhamento de uma simples apresentação, certo? Eu queria só que, acho que está todo mundo vendo direitinho, né? A gente vai falar
acerca dos fundamentos normativos e operacionais do FIA, mas não aqueles fundamentos legais, né? Eu já inicio a apresentação com uma ideia de panorama do estado da Paraíba, pelo que eu vi, inclusive no ano de 2025, o estado da Paraíba teve um acréscimo, né? Saiu dos 130 para 157 municípios com o fundo, pelo menos existindo, mas ainda é uma realidade parecida com o Rio Grande do Norte, é uma realidade muito pequena, né? Ainda, porque lá nos estados da região sul, como a gente pode ver no mapa, aí desde Goiás para a região sul, a gente tem Paraná praticamente 100%, Santa Catarina praticamente 100%, Mato Grosso do Sul também mais de 90%. A gente, infelizmente, tem uma realidade aqui no Nordeste, uma realidade muito difícil, né? A exceção do estado do Ceará, que está bem avançado, com 91%, mas é importante que a gente tenha essa noção de dificuldade ainda no Nordeste, primeiro, regularização dos fundos, e aí, no estado da Paraíba, de maneira bem geral, eu depois posso compartilhar essa pesquisa, a gente traz os municípios que estão com o Fundo da Infância e Adolescência efetivado. E aí, feita essa breve introdução, eu apresento aqui o município que trabalho aqui no estado do Rio Grande do Norte, o município de Currais Novos, que apresenta uma realidade bem parecida com a maioria dos municípios da Paraíba, inclusive nós fazemos fronteira aqui, temos vários municípios aqui muito próximos e que termina, a gente compartilha de muitos problemas, muitas angústias, como Picuí, enfim, esses municípios aqui próximos, e aí eu trago a realidade do município de Currais Novos no ano de 2012. Né? Em 2012, o município de Currais Novos foi considerado o município mais violento da região Seridó. Nós tivemos uma grande quantidade de homicídios nesse ano, e a ideia que a sociedade tem é que, e aí começam aquelas discussões de redução da maioridade penal, de necessidade de aumento da força policial, e o trabalho com o Fundo da Infância e Adolescência termina sendo um trabalho bastante gratificante, porque quando há um acompanhamento específico, a gente consegue ver, de fato, a realidade mudando com a garantia de direitos. E aí, eu ressalto, inclusive, as taxas de homicídios que nós passamos em 2006, 2016, os assassinatos aqui no Rio Grande do Norte, nesse período, também tinham aumentado, e já no ano de 2018, e aí para que todos possam se localizar no tempo, eu trabalho na comarca de Currais Novos desde o ano de 2010, né? Quando cheguei aqui no município, o Fundo da Infância ele não existia, ele não era implementado, e nós saímos dessa realidade em 2012 como o município mais violento dessa região para, no ano de 2018, a cidade deixou, infelizmente, felizmente, essa situação e passou a ser uma escola, um município mais tranquilo, né? Hoje é um município um município modelo, né? E aí eu trago o exemplo dessa escola municipal, professor Humberto Gama, que no ano de 2010, que foi o ano que eu iniciei o trabalho aqui, nós tínhamos um grande problema nessa escola. Praticamente toda semana existia problemas de necessidade de intervenção policial na escola. No ano de 2018, após a implementação do Fundo da Infância e Adolescência, em que vários projetos eles são efetivados dentro da escola, desde o ano de 2014, e aí, a partir do ano de 2018, quando o Currais Novos passou a ser esse modelo, nós tivemos uma queda muito grande nessa violência, né? E aí, temos vários programas, um dos programas bem exitosos, o programa Polícia Mirim, que hoje reúne aproximadamente 500 crianças
nas mais variadas escolas do município, inclusive com financiamento do Fundo da Infância e Adolescência. Hoje, os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas aqui no município, necessariamente eles são envolvidos em um projeto social que é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência. Temos outro exemplo aqui, que é a Escola Sanfônica, as sanfonas, o lanche das crianças, os honorários do professor são todos pagos pelo Fundo da Infância e Adolescência. E aí, já falando desses resultados, a gente vai compartilhar agora uma situação partindo do zero, né? Essa foto é uma foto bastante representativa para mim, é uma foto que foi tirada na Câmara de Vereadores de um outro município que eu trabalhava, era o município de Nísia Floresta, e em dezembro de 2008, e aí a grande vantagem dos cabelos brancos, em dezembro de 2008 a gente verificou, né, eu e a promotora de justiça que trabalhava na época, que em um município que tinha como orçamento, previsão orçamentária, mais de 59 milhões de reais, só existia previsão no Fundo da Infância e Adolescência, uma previsão de 10 mil reais, que infelizmente é a realidade de grande parte dos municípios em que o fundo ele consta apenas formalmente na lei orçamentária anual. Então, nós tivemos a ideia de mobilizar a sociedade na época da votação da lei orçamentária anual, né? Aí eu coloco, inclusive, esses picolés aí, porque a gente comprou 300 picolés. E aí, fomos nas escolas, e aí as crianças que participavam da lei orçamentária, né? A gente divulgou, quem entrasse tinha um picolé, e quem saísse tinha um picolé. E terminou que foi um grande movimento, a Câmara ficou lotada, e nós saímos, né, com essa mobilização, nós saímos da votação da lei orçamentária anual, de 10 mil que tinha de previsão inicial, para mais de aproximadamente 2 milhões de reais, que é um valor bastante considerável e que dá, de fato, para o financiamento de políticas públicas. Então, eu passo desse ano de 2008 para o município de Currais Novos, que é o município que eu atuo hoje, né? E aí, de uma maneira mais didática, dá para a gente entender, e aí eu coloquei algumas ações que foram feitas no município, e aí promotor de justiça atuante em determinado município, eu acredito que, junto com o judiciário, a primeira iniciativa é propor a realização de uma audiência pública para tratar acerca desse tema. Então, essa audiência pública foi realizada no município de Currais Novos. Essa primeira audiência pública foi realizada no município de Currais Novos no ano de 2010, né, no dia 24 de novembro de 2010, na audiência pública, e aí eu iniciei a fala tratando especificamente acerca do que nós podemos fazer nessa época. Na audiência pública, eu levei 5 mil reais em dinheiro para fazer a destinação para o Fundo da Infância e Adolescência. Então, a primeira destinação do Fundo da Infância e Adolescência do município de Currais Novos foi, de fato, essa doação, como estavam presentes todos no município, prefeito, vereadores, defensor público, promotor de justiça. Houve uma mobilização social muito grande e várias pessoas se comprometeram a participar da destinação do Fundo da Infância e Adolescência. Mas aí, como já foi bem ressaltado, inclusive pela doutora Fábia, não adianta a existência do Fundo da Infância e Adolescência sem que, de fato, esse fundo funcione. E no município de Currais Novos, mesmo com toda essa mobilização, existia o valor de destinação, mas o valor previsto no orçamento ele não estava disponível na conta do Fundo da Infância e Adolescência. E aí o Ministério Público teve uma atuação extrajudicial bastante destacada, contudo, mesmo com os esforços do Ministério Público, o Executivo não fez a transferência do valor relativo ao Fundo da Infância e Adolescência, porque
para que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente abrisse o edital chamando as instituições para a apresentação dos projetos, era necessário que o valor estivesse na conta. Então, não sendo exitosa a atuação do Ministério Público no que se refere ao município aderir de forma voluntária ao pleito do Ministério Público, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, e aí é o que eu falo, essa última data, no dia 19/9/2012, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, e nesse mesmo dia foi proferida uma decisão concessiva do pleito liminar, certo? Então, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública, dizendo basicamente que existia a previsão orçamentária, contudo, o município não fez a transferência. E aí, nessa decisão que foi proferida no mesmo dia 19 de setembro, nós fizemos uma análise orçamentária, e aí é bem importante que os promotores de justiça, né, os servidores que atuam nessa área, eles tenham a curiosidade de analisar o orçamento dos municípios. Então, veja que na decisão, eu fiz constar, na época, o orçamento do município era aproximadamente 67 milhões, e aí existia, por exemplo, para a Câmara Municipal, 1.800.000 destinados, para o gabinete do prefeito, 1.269.000, para a construção de um parque de vaquejada, 504.000. Então, é bastante importante que haja uma análise do orçamento, principalmente para se mostrar o quanto a criança e adolescente, nesse determinado município, não está sendo prioridade absoluta. Então, vejam que, após analisar todas essas situações do orçamento, foi determinado que o município transferisse, na época, R$ 110.625, que era o valor proporcional ao que tinha de previsão na lei orçamentária anual, né, já que a ação foi ajuizada em setembro, o valor que existia disponível para o FIA, de acordo com a lei, era 126 mil. Então, foi deferido o pedido liminar, foi bloqueado o valor, e aí é muito importante destacar que o município ele recorreu, né? Ele agravou dessa decisão, e o Tribunal de Justiça, de maneira bastante firme, mesmo se falando em bloqueio de verba pública, o Tribunal de Justiça ele manteve essa decisão, e a partir dessa decisão, que, como eu disse, foi proferida em 19 de setembro de 2012, nós começamos uma nova história no município de Currais Novos, na medida em que, com esses 110 mil vinculados à conta do Fundo da Infância e Adolescência, inclusive na própria sentença, eu já determinava que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente abrisse o edital, né, estabelecia o prazo, seria 26 de setembro de 2012, e caso o Conselho não publicasse o edital, na própria ação civil pública seria publicado o edital e utilizado esses recursos de acordo com as prioridades eleitas pela comunidade, né? O que eu observo na prática, e aí eu não sou contrário de maneira nenhuma à atuação extrajudicial do Ministério Público, mas eu acho importante que se estabeleçam prazos, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu observo que existe muita demora no próprio ajuizamento da ação, né? E os municípios terminam sendo bastante omissos no que se refere à transferência dos recursos, né? Então, hoje, a jurisprudência aqui no Tribunal de Justiça, inclusive um pouco mais na frente eu vou mostrar, no próprio STJ, garante que o judiciário ele pode interferir diretamente nesse tipo de política pública, isso com o objetivo de materializar o estabelecido no Fundo da Infância e Adolescência. Então, feita essa observação em relação
a ação civil pública ajuizada, essa ação terminou com um acordo, né? O bloqueio desse valor terminou que foi um bloqueio diretamente vinculado ao pagamento de servidores do município. Existia um problema tenso muito grande no município, porque atrasou o pagamento dos servidores em razão desse bloqueio, e aí, no final, foi feito um acordo, e desde esse período, o município de Currais Novos vem cumprindo com sua obrigação na transferência desses recursos. E aí eu falo especificamente do Fundo da Infância e Adolescência, né, que é esse fundo especial para garantir a materialização das políticas públicas infanto-juvenis, ressaltando sempre que esses valores eles devem ser utilizados para financiamento de políticas públicas complementares, então nunca vai ser possível, por exemplo, pagamento dos professores com recurso do fundo, ou mesmo pagamento de servidores, mesmo servidores que são vinculados a uma instituição de acolhimento, ou mesmo pagamento do acolhimento familiar, inclusive, que nós temos aqui, certo? Então, dentro dessa perspectiva, é importante também que a gente tenha a noção de que o Fundo da Infância e Adolescência, ele deve ser financiado, em sua maior parte, a partir do orçamento público municipal. Então, a lei orçamentária anual, ela deve ter uma previsão suficiente para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes do município, inclusive, essa garantia é importante que os promotores de justiça tenham a noção de quantas crianças e adolescentes eu tenho no meu município. Isso daí é muito fácil, a partir dos dados do IBGE, fazer esse apanhado. Em relação e aí vai ser, inclusive, a fala do doutor Gilberto Rios, em relação a essa arrecadação de recursos, é importante que a gente tenha essa destinação, essa doação, ela é diretamente vinculada a um complemento do Fundo da Infância e Adolescência, né? É importante que o Ministério Público atuante na área da infância, ele busque a atuação extrajudicial, especialmente no que se refere à previsão orçamentária suficiente para a garantia de direitos de criança e adolescente. Então, os recursos devem ser destinados de maneira mais efetiva através da lei orçamentária anual, e no caso das destinações, e aí eu repito, é uma das únicas formas em que nós conseguimos diretamente iniciar uma política pública, e imagine o quanto é forte o promotor de justiça fazer a sua destinação. Né? Eu sou promotor de justiça de uma determinada comarca. Eu tenho, por exemplo, na comarca que eu atuo, são 4 municípios, e eu divido essa destinação entre os 4 municípios, e é uma forma de deixar claro que o juiz, o promotor, o defensor público não está preocupado apenas com a realidade a partir de outros, mas sim a partir da nossa própria contribuição. E aí eu trago, de maneira bem resumida, as fases que nós devemos levar em consideração na implementação do Fundo da Infância, como já foi falado, aí na Paraíba são aproximadamente perto de 60% dos municípios com o Fundo da Infância existente, eu não digo implementado, né? Em situação regular perante a Receita Federal. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos muitos municípios que estão em situação regular perante a Receita Federal, contudo, a publicação dos editais, a transferência dos recursos, essas situações não foram implementadas. E aí, quando eu falo dessa parte prática, observem que tem um númerozinho 58, esse número 58 é a página do meu livro que trata do Fundo da Infância e Adolescência, e aí, quem tiver interesse nesse livro, ele está disponível gratuitamente em e-book, basta colocar Fundo da Infância e Adolescência e o meu nome, vocês vão encontrar o e-book, e aí sempre quando eu falo sobre o tema, eu gosto de fazer referência às páginas do livro, então
essa ordem, né? Poderia-se dizer, é um checklist do que eu vou fazer no meu município. Então, a primeira coisa que o promotor de justiça ele vai verificar no município de atuação ou nos municípios de atuação é se o fundo foi criado por lei, se existe a criação, se ocorreu a regulamentação, se os gestores do FIA, geralmente um gestor indicado pelo ente governamental e um gestor indicado, geralmente é o presidente do conselho. Outra questão bastante importante é a abertura da conta bancária, e essa conta bancária ela tem que ser aberta não com o CNPJ do município, não com o CNPJ do conselho, existe um CNPJ específico para o Fundo da Infância e Adolescência. Caso não seja utilizado esse CNPJ específico, o fundo vai ter problemas perante a Receita e vai ter dificuldade, inclusive, no recebimento dos recursos de destinação. Então, após a abertura da conta, a providência seguinte é a verificação se os valores foram ou não foram transferidos. Então, naquela ação civil pública que eu mostrei para vocês, a implementação do fundo ela esbarrou exatamente nessa transferência de recursos para o FIA. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública, o Judiciário deferiu o pleito liminar, o valor foi bloqueado, e aí destravou a aplicação, e aí nós tivemos a publicação dos editais, contratação das instituições que foram selecionadas, pagamentos e prestação de contas, e aí encerra-se um ciclo e começa um outro ciclo. No início aqui, o município não tinha nenhuma instituição regularizada perante no que se refere à CNPJ, regularidade fiscal de uma maneira geral. Então, o FIA terminava sendo aplicado apenas em projetos governamentais. Hoje, passados tantos anos, nós temos 57 instituições cadastradas perante o CMDCA. Então, em linhas gerais, esses são os passos a serem seguidos na implementação do FIA, e aí eu trago também um julgado bastante antigo, que é um julgado da ministra Eliana Calmon. Depois desse julgado, nós não temos nenhum outro julgado, então, de maneira bem específica, esse julgado ele fala da própria previsão de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência. Então, essa ação civil pública, ela partiu do pressuposto de que o valor constante na lei orçamentária anual era um valor desproporcional. Ajuizada a ação civil pública, o Ministério Público requereu que fossem transferidos recursos diretamente para o Fundo da Infância e Adolescência. E aí, era um processo oriundo de São Paulo, o STJ pacificou, no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para exigir a execução dessa política específica e determinou a inclusão de valores para o próximo orçamento. Então, vamos partir do pressuposto de que em um determinado município, o valor da previsão orçamentária é um valor pequeno, basta o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública, é muito fácil, mesmo para quem não tem experiência, analisar lá no orçamento. Por exemplo, aqui em Currais Novos, a primeira coisa que eu vi é que existia uma previsão orçamentária de R$10 mil para o FIA, e existia uma previsão orçamentária de 540 mil para a construção de um parque de vaquejada. Então, é muito fácil o juiz pegar esses 540 mil do parque de vaquejada e determinar a inclusão do valor para a implementação do Fundo da Infância e Adolescência. Aí eu falo aqui das doações. Hoje, praticamente, todo o valor que é destinado, no que se refere às doações, é um valor destinado a 3% do imposto de renda, certo? Mas é importante que fique claro que, se for feita a destinação no ano calendário, por exemplo, se o promotor de justiça ele vai fazer a doação do valor do FIA, ele pode fazer uma doação
de 6% do valor devido. Caso ele opte por fazer, que inclusive terminou agora no mês de maio, a doação no próprio programa, esse valor vai cair para 3%. Então, o que nós fazemos aqui no município, já que temos muitos projetos em execução, a gente promove, se chamam workshops, né? A gente vai, por exemplo, vamos no hospital e são apresentados para os médicos do hospital os projetos que estão sendo financiados com recursos do Fundo da Infância e Adolescência. Os próprios servidores do Poder Judiciário, os servidores do Ministério Público, servidores da Defensoria Pública, se nós conseguirmos, a partir das nossas instituições, fazer essa destinação, certamente as pessoas do município estarão encorajadas em fazer a destinação. E aí, já partindo para os finalmente, né, dessa minha fala inicial, e aí fico aberto para os questionamentos, eu compartilho com vocês uma situação que nós vivemos no início da pandemia. Né? No município existia uma instituição chamada Casa Irmã Nanília, que era uma instituição de acolhimento, e no mês anterior à pandemia, nós iniciamos um projeto de construção de uma nova instituição a partir de arrecadação de recursos do FIA, de recursos das penas pecuniárias, e aí é um outro tema que eu já fico disponível, doutora Fábio, para que nós possamos conversar em outro momento, né? As penas pecuniárias, para que vocês tenham uma ideia, hoje no Rio Grande do Norte existe mais de 15 milhões de reais desses valores para destinação em favor desses projetos sociais, e aí nós lançamos essa campanha no início da pandemia, e aí, como se fala, sonho que sonha sozinho sempre será um sonho. Fizemos um projeto, a população do município abraçou esse projeto, sonhou coletivamente, foi muito difícil a construção dessa nova instituição, mas no final, hoje, nós temos a Casa Irmã Nanília, é uma instituição de acolhimento para 22 crianças que ficam acolhidas durante a suspensão do poder familiar, para outras 150 famílias que trabalham no contraturno. Inclusive, eu tenho um carinho muito grande pelo Ministério Público, a Associação do Ministério Público fez a doação do parquinho da Casa Irmã Nanília, a instituição foi 100% construída com recursos do Fundo da Infância e Adolescência, com recurso de penas pecuniárias. Hoje, nós temos uma estrutura bem aparelhada para receber as pessoas que têm interesse nas adoções das nossas crianças. Inclusive, esse projeto foi todo pensado a partir das pessoas que já trabalham com essa política pública. A Casa Irmã Nanília, para vocês terem uma ideia, nós temos um pequeno apartamento dentro da instituição que recebe os casais, que recebe as pessoas habilitadas para o início do estágio de convivência. Então, essas são fotografias com a Irmã Nanília, que é a fundadora da Casa Irmã Nanília, que é a nossa instituição hoje de acolhimento. Aí são alguns exemplos. Essa foto é um livro que eu tenho sobre adoção, chamado Castelo de Sonhos, e aí eu finalizo com a imagem do meu filho Joaquim, né? Ele já está grande hoje. Esse daí foi o primeiro livro que eu escrevi, hoje está esgotado, escrevi pela editora Forense. Esse daí não está disponível para gratuitamente, nem, enfim, é uma edição esgotada, mas é um livro também interessante que trata de orçamento e políticas públicas infanto-juvenis. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos, espero que tenha cumprido com o meu tempo programado e fico disponível para que a gente possa, entre colegas, né, de angústias, conversar e compartilhar ideias. É o meu grande objetivo. Parabéns mais uma vez ao CEAF, a doutora Fábia, pelo trabalho, e fico aqui disponível para a gente
debater um pouco sobre o tema. Muito obrigada, doutor Marcos, pela sua explanação, por nos trazer a sua vivência prática, né, nas comarcas que o senhor passou e a efetividade, né, do trabalho com o Fundo da Infância e Juventude. Só para lembrar aos colegas que nós tivemos, acredito que no ano de 2021, um projeto para o fortalecimento do Fundo da Infância e Juventude. E, a partir desse projeto, a gente teve um grande número de fundos implementados. E, para os colegas novos, né, que a gente teve colegas que entraram agora recente, colegas que já estão, nós temos todo esse material, manual, recomendações, minutas de ações civis públicas, como cobrar do CMDCA, do município, na extranet, à disposição de todos os senhores, para que juntos consigamos chegar aos 100% do número de FIAs aqui no estado da Paraíba. E aproveitando também o momento que vai ser encaminhado aos senhores também, de acordo com a recomendação 33 do CNMP, peças para o acompanhamento do orçamento geral. Não, como bem falou o doutor Marcos, o Fundo da Infância ele é um complemento à participação nas políticas públicas, mas a criança ou adolescente ela deve e tem prioridade de ser contemplada dentro do orçamento geral. E aí, mais uma forma de fiscalização, que é a obrigação do promotor da infância, que pode ser usado em parceria com o promotor do patrimônio público, a fiscalização do orçamento, porque a partir do momento em que a gente tem conhecimento de quanto está destinado a criança e adolescente na LOA, na LDO, a gente tem como cobrar do gestor que esse dinheiro ele seja efetivamente utilizado em prol da criança e adolescente. E nunca de dizer que a criança e a adolescente ela tem prioridade acima de tudo, inclusive no orçamento, e não só no orçamento, mas na efetivação do pagamento. Doutor Marcos, eu vou passar a palavra para o doutor Gilberto, e as perguntas eu vou deixar para o final, para que a gente consiga ter uma comunicação mais profícua. Desde já, mais uma vez, agradeço a sua participação. Aqui no chat, muitas pessoas já disseram que baixaram seu livro e elogiaram muito. Eu vou baixar também, que a gente precisa sempre estar se atualizando, e passo a palavra ao meu querido doutor Gilberto Rios, que está sempre aqui à nossa disposição, mesmo hoje aposentado da Receita Federal, mas não se furta dessa missão de trabalhar em prol dos fundos, tanto da pessoa idosa quanto da criança e adolescente. Doutor Gilberto, o senhor está com a palavra, e é um prazer recebê-lo aqui no Ministério Público. Muito obrigada. Prazer é sempre meu, doutora Fábia, sempre. Você nem imagina quanto eu que agradeço por essa oportunidade. Quero agradecer também, mais uma vez, pela oportunidade de estar compartilhando aqui no mesmo ambiente, ainda que virtual, com o doutor Marcos Pereira, e dizer, doutor, apenas não baixei, li o seu livro, tá? E eu achei realmente fantástico. E lhe agradecer também por trazer, na sua fala inicial, a relevância do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, né, estaduais, para a implementação desses fundos. E nós, aqui na Paraíba, vivenciamos essa experiência quando eu iniciei, não, mas no curso desse trabalho de regularização de fundos, e me via com enormes dificuldades, partindo até, muitas vezes, por um desinteresse mesmo do município em regularizar o seu respectivo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, como tivemos exemplos práticos aqui na Paraíba, que não vale a pena mencioná-los.
E busquei, na época, a ajuda do Ministério Público aqui da Paraíba e construímos um acordo de cooperação técnica. Esse acordo de cooperação técnica ele foi replicado, digamos assim, nos 4 estados que integram a 4ª região da Receita Federal. Portanto, hoje há acordo de cooperação técnica com o MPPB, com o MPRN, com o MPPE e com o MPAL. E todos eles realmente alavancaram, ajudaram a alavancar. Alagoas, neste ano, teve uma evolução também muito grande no quantitativo de fundos aptos. Mas, repito, né, é algo que não se pode fazer sozinho. A Receita Federal não terá êxito se for fazer isso sozinha. O Ministério Público não terá êxito se for fazer sozinho. O TJ, ou os TJs também não terão êxito se forem fazer sozinhos. Nós precisamos realmente da participação de todo mundo, sobretudo no sentido de fazer com que os gestores públicos municipais entendam a importância da existência do fundo e do respectivo conselho gestor, esse conselho sendo também muito bem formado, muito bem estruturado, e queria trazer aqui, essa minha fala inicial, um termo utilizado, mas muito bem utilizado pelo Dr. Marcos no livro dele, que é o adultocentrismo nos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Gente, eu lido com esses conselhos há muitos anos, e eu fiquei realmente um dia muito contente, mas abismado, porque eu vi como representante de um conselho dos direitos da criança e do adolescente, salvo engano, era Algodão de Jandaíra, não lembro, uma jovem. Porque, como regra, gente, não é etarismo, tá? Nada de preconceito de forma nenhuma. Mas, como regra, olha, quem mais apto, quem mais em condições de cuidar de seus próprios direitos, senão os jovens? E essas pessoas, elas têm um ímpeto que as pessoas, digamos, mais velhas não possuem. Inclusive, também, um conhecimento necessário, prático e necessário, que é exatamente conhecimento de informática, de computadores. A gente lida muito, mas muito com essa dificuldade no momento de implementar um processo. Quando eu falo implementar processo mesmo na Receita Federal, gerar o DBE na Rede Sim, que irei mostrar aqui para vocês. As dificuldades são muito grandes. Então, além de outras já mencionadas aí, né, pelo Dr. Marcos, eu gostaria de também dar um relevo a essa questão do adultocentrismo na formação dos conselhos, fora os aspectos políticos que a gente sabe que existem, né, que existem. Certo? Mas o meu papel hoje aqui é um papel eminentemente prático, tá? De mostrar aí para os nossos 80 espectadores, né, espero que na maioria promotores e promotoras, né, como é o processo de regularização de um fundo dos direitos da criança e do adolescente. E ele é simples em si mesmo, se não fossem essas questões estruturais, tá? Questões, muitas vezes, político-administrativas, questões de não entendimento entre presidente de conselho e secretário ou secretária de assistência social, ou com prefeito ou com prefeita, enfim, esse ambiente político-administrativo que muitas vezes não favorece o bom andamento de um processo. Tivemos casos aí de levar 2 anos para conseguir convencer um gestor a regularizar o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas essa é a pior parte. É a pior parte. A parte burocrática é extremamente simples, extremamente simples. Agora, essa parte do convencimento, de fazer entender que vale a pena realmente ter um fundo dos direitos da criança e do adolescente bem totalmente regularizado, totalmente apto, plenamente apto a receber destinações, né? Ter um conselho também muito bem formado, existir uma harmonia entre o chefe do executivo e esse conselho, tendo como ponte, digamos, a Secretaria de Assistência Social, que é a mais comum, né, que esse conselho e esses fundos estão vinculados, a coisa funciona e nós temos exemplos disso, como trouxemos em abril, né, para uma palestra no TJPB, os exemplos lá de Picuí, onde funciona muito bem, como temos aqui na Paraíba também Sumé, como temos começando um bom trabalho com o Iraúna. Então, o nosso trabalho, quando digo nosso mesmo,
tá? Nosso mesmo, não é que veio da Receita, não, é nosso. Desse conjunto de pessoas, desse conjunto de atores muito bem intencionados e que temos que ser, que buscam realmente melhorar esse ambiente em que convivem as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Muitas vezes, na grande maioria, ambientes de riscos, né? De riscos sociais. Mas, vamos lá, eu disse que, muito prático, eu falo muito, então eu vou tentar me conter e mostrar o processo, tá? Desde já peço desculpas, não foi possível compartilhar aqui o PDF, tanto eu como o doutor Marcos tivemos uma certa dificuldade aqui com as setinhas, que a coisa não andava, em PowerPoint. Então, eu imprimi aqui em PDF e nós iremos apresentá-lo em PDF aqui o processo, mas, pelo menos, iremos conseguir. Ok, gente? Estão visualizando? Estamos, doutor Gilberto. Certo. Mas não é essa tela. Desculpem, não é essa. Vamos parar aqui o compartilhamento. Interromper o compartilhamento. Essa é uma aplicação que eu tenho, que quando vocês quiserem saber tudo de um fundo, a situação dele, podem me perguntar, que eu tenho isso aí, tá? Deixa eu abrir o PDF aqui, gente, por favor. Para poder compartilhar. Ok. Acho que agora vai dar certo. Agora sim. Ok, gente, é isso aí. Tá? Vamos ver se anda aqui. Não acredito que não vai andar novamente. Não. Fora daqui da reunião, ele anda todo. Ok, mas vamos lá. Tá? Um fundo dos direitos da criança e do adolescente, o processo de regularização desse fundo, primeiro ele deve estar criado por lei, como já bem mencionado pelo doutor Marcos. Se ele não tem uma lei criando, ele nem existe. E essa lei, como via de regra, tem que ser a mesma lei que criou o conselho, ela já tem que instituir o fundo. Isso está na resolução 137, salvo engano, artigo 8º da resolução 137 do CONAM. A lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente já deve também instituir o fundo. Ok, tem-se a lei, o fundo existe juridicamente, foi criado por lei. Mas ele não existe ainda para o mundo dos fatos. Ele não está apto a receber destinações, porque, primeiro, enquanto fundo especial, regido lá pelo artigo, como previsto no artigo 71 da Lei 4.320, esse fundo, e também pelas normas da Receita Federal, que a Instrução Normativa 2119, de 2011 ou 2012, ela diz claramente lá no anexo 1, entidades obrigadas a se inscreverem no CNPJ. Está lá, fundos especiais de que trata o artigo 71 da Lei 4.320. Portanto, os fundos dos direitos da criança e do adolescente têm obrigatoriamente que possuir um CNPJ. Não é que ele possua uma natureza jurídica própria, não é isso. Mas ele tem que ser inscrito no CNPJ por força normativa. Porque senão, como a Receita Federal irá ter conhecimento da existência desse fundo, irá, em um passo mais posterior, né, irá fazer, colocar esse fundo dentro do programa da declaração do imposto de renda para que ele receba destinações e, posteriormente, fazer o repasse dessas destinações. Ora, o CNPJ está para uma entidade, né, uma pessoa jurídica, ainda que não seja uma pessoa jurídica, né, mais, digamos, entre aspas, uma pessoa jurídica, como o CPF está para nós, é o nosso identificador único, não há outro. Então, o fundo tem que possuir um CNPJ próprio. Não pode ser o CNPJ do conselho? Não, o conselho é uma coisa, o fundo é outra. Não pode ser o CNPJ da secretaria? Não, conselho e secretaria são órgãos. Fundo não é órgão. Fundo não é um órgão. Ele tem que possuir um CNPJ próprio, que com uma natureza jurídica também própria, que no caso dos fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente, é 133-3. E muitos contadores erram nessa natureza jurídica. Há muitos fundos
que possuem CNPJ. Senhores promotores, eu enviei um relatório antes dessa reunião, enviei ontem aí para a Inês Cândida, pedi que fosse distribuído, que lá tem os fundos inaptos. Depois, se quiserem, podem entrar em contato comigo, que eu digo exatamente qual é o problema, por que esse fundo está inapto. Tá? Há muitos fundos cadastrados lá no CNPJ com natureza jurídica de associação, 399, com natureza jurídica de órgão, 101-3, de órgão público da administração direta municipal. Então, para a Receita Federal, ele pode até ter o nome de fundo, mas ele não é fundo. Porque a natureza jurídica dele perante o CNPJ é de uma outra coisa, não de um fundo. Ou de associação, ou de um órgão. Portanto, tem que ter essa natureza jurídica correta. Mas vamos aqui partir do pressuposto. Ok, tá? Existe a lei. Quero, senhora Receita Federal, né, como se diz no linguajar comum, tirar o meu CNPJ, me inscrever no CNPJ. Então, o que é necessário? E aqui já vai, gente, uma das primeiras grandes dificuldades que temos nesse processo. Primeira coisa que vamos precisar, da lei que criou o fundo devidamente publicada. E é muito raro ter um município que tenha, ou um conselho, que nós procuramos o conselho, que é quem gere o fundo, um conselho que tenha essa lei, ou o arquivo da lei, com a data da publicação. Não, mas a lei foi publicada na data tal, está aí o último artigo. Eles fazem uma confusão, que diz, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, e acha que a data da promulgação é a data da publicação. Está muito confuso isso. E muitos deles não encontram esse arquivo. Muitos. E me perguntam, e aí, o que fazemos? Não achei o arquivo da lei publicado, ou seja, não tem nem certeza se a lei foi realmente publicada. Olha, você tem duas coisas. Se você tem, de fato, sabe a data em que a lei foi publicada, por alguma forma, sabe a data, com certeza, em que a lei foi publicada, e não tem esse arquivo, então, para fins de CNPJ, para a Receita Federal, pode ser uma declaração, tá, gente? Isso é importante, uma declaração do órgão que cuida, né, da imprensa, né, do órgão de imprensa do município, dizendo que declara perante a lei que aquela lei foi publicada no mural da prefeitura, na data tal, ficando publicada até outra data. É o período de publicação. Nós temos aqui 3 exemplos, é uma lei de Betânia, lá em Pernambuco, e uma lei de Custódia também lá em Pernambuco. Custódia, o prefeito deu uma declaração, mandou uma declaração, não, a lei foi publicada na data tal, ficou no mural, vale para fins de CNPJ, vale porque também a gente tem que trabalhar com o princípio da boa-fé. Então, aceitamos, a Receita Federal aceita isso. Agora, o ideal é o arquivo da lei realmente publicado. Mas se não tiver, temos outros meios. E se não houver realmente nenhuma notícia, nenhum indício de que essa lei foi publicada, publica a lei agora. Mas o conselho já existe antes. Ele existe de fato. Né? Não existe como pessoa jurídica. Porque se a lei não foi publicada, sequer esse conselho possui CNPJ também. Que deve possuir também, tá, gente? Não apenas o fundo. A gente tem muito trabalhado nessa questão dos fundos. Por quê? Porque é um instrumento de captação de recursos. Tá? O conselho, ele existindo, ele funcionando, ainda que sem CNPJ, a gente não tem dado realmente assim muita importância a isso. A importância maior nossa agora é o fundo, porque trabalhamos com a campanha de destinação. E a gente tem que ter foco. Se não formos ter foco, a gente, né, vai se perder e não consegue nem regularizar fundos e nem conselhos. Então, nosso foco são os fundos. Quando nos pedem oportunamente, vamos já regularizar o conselho, a gente também já faz isso, já cria o CNPJ do conselho. Certo? Então, tendo essa lei devidamente publicada, aí é necessário um outro ato, e que também tem previsão na Resolução 137, ou na 137 de 2010, ou na 105 de 2010, uma trata de conselho e outra de fundos. Mas de que o chefe, tem um artigo em uma dessas resoluções que diz, o chefe do Poder Executivo, então, portanto, o prefeito ou a prefeita, deve designar um servidor público, portanto, tem que ser servidor público, né, como gestor do fundo. E me surgem inúmeras perguntas. O presidente do conselho, a presidente do conselho, pode ser designado como gestor do fundo? Eu disse, olha,
não é tão muito ético, né? E nem recomendável, mas também não há nenhum impedimento legal. Se via a portaria de designação, desde que ela seja servidora ou servidor público, e por quê? Por um motivo muito simples. Também o artigo 16 dessa resolução, quando ele especifica as funções do gestor do fundo, uma delas é emitir ordem de empenho. Como é que eu vou emitir ordem de empenho se eu não sou um servidor público, né? Se eu não tenho um vínculo funcional com o município? Então, essa aí é a mais clara, fora outras. Portanto, tem que ser um servidor público. E observe que esse servidor público, ele não precisa integrar o conselho. Ele não precisa integrar o conselho. Então, e há diversos gestores de fundos que não integram o conselho. A grande maioria integra, mas não há essa necessidade, porque a resolução do CONANDA só diz que o chefe do Poder Executivo deve designar um servidor público, né, como gestor. E, dentre outras funções, emitir ordem de empenho. Então, tendo a lei devidamente publicada, com a data da publicação, não adianta vir para a Receita Federal uma lei que não contém a data da publicação. Tendo também esse ato, uma portaria ou decreto, mas, enfim, um ato designando, né, o gestor do fundo, e esse ato também devidamente publicado, aí partiremos para o passo seguinte, que é exatamente a obtenção do CNPJ. Como é que isso é feito? Poxa, infelizmente, não dá para mostrar aqui os slides. Como é que isso é feito? Através da rede SIM. Tá? Lá na rede SIM, a gente vai prestar diversas informações acerca do fundo e obter um documento chamado DBE, Documento Básico de Entrada. Que, em tese, toda pessoa jurídica que vai precisar de um CNPJ tem que ter esse documento, tem que gerar esse documento da rede SIM. DBE, Documento Básico de Entrada. O gestor do fundo assina esse documento. Se ele assinar digitalmente, por qualquer assinador digital válido, como conta GovBR, que todo mundo tem, ou um certificado digital, não há necessidade de reconhecimento de firma, claro. Tá? Mas, porém, se ele assinar graficamente, aí tem que reconhecer firma. A Receita Federal não vai aceitar um DBE, uma assinatura gráfica, sem reconhecimento de firma. Mas, aí, na sua grande maioria hoje, todo mundo aí tem uma conta GovBR e já faz a assinatura digital. Tendo esse DBE, aí nós enviamos um e-mail para a Receita Federal, para atendimento rfb.04@rfb.gov.br. O e-mail com o DBE, com a lei, com a portaria, né, o ato de designação do gestor do fundo, é um documento de identidade. A Receita Federal irá processar esses documentos, e se tiver tudo ok, como da grande maioria das vezes tem estado, vai inscrever esse fundo no CNPJ. Ótimo. Né? Receita Federal já sabe da minha existência, então a Receita Federal já pode me colocar lá no programa do imposto de renda para que quando chegar a época das declarações eu possa receber destinações? Não. Ainda não. Porque, primeiro, tá? Não faz sentido você receber destinações se depois a Receita Federal não vai ter para onde repassar essas destinações. Então, primeiro, você, fundo, tem que abrir uma conta bancária. E essa conta bancária, como bem foi mencionado no slide ali do Dr. Marcos, e isso está no artigo, na realidade está em 3 artigos do ECA, o artigo 260C, 260G e 260K. Esses 3 artigos, todos eles mencionam isso. Tá? Primeiro, que o conselho, gestor do fundo, deve abrir uma conta bancária em uma instituição financeira pública. Em caso aqui do nosso Nordeste, diga-se Banco do Brasil, que embora o Banco do Brasil seja de economia mista, mas para esses efeitos é plenamente, e a grande maioria das contas são abertas no Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e creio que também BNB, que também é uma instituição financeira pública, mas nunca vi uma conta do BNB. A gente, na minha cidade, não tem nem Caixa Econômica, nem Banco do Brasil, mas tem uma agência do Baneste, lá do Espírito Santo. Posso abrir no Baneste? Claro, não é uma instituição financeira pública, oficial, pode sim, tá? Não há problema nenhum. Tem do BASA, Banco da Amazônia, posso abrir?
sem problema. Agora, eu posso abrir a conta do fundo. No Nubank, no Bradesco, no Itaú, não. E a do conselho? No banco que você quiser. Tá? Então, não confundirmos conta do conselho com conta do fundo. O conselho tem um CNPJ, o conselho é um órgão, esse sim possui uma personalidade jurídica própria, porque é órgão público, possui um CNPJ próprio, o fundo possui um CNPJ próprio, e essa conta bancária aberta, Caixa Econômica do Banco do Brasil, tem que ser no CNPJ do fundo. O titular da conta é o fundo. Titular do fundo. Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente do município tal. Não pode ter outra coisa. Ok. Tendo essa conta bancária, ótimo, já posso receber destinações? Sim. Estou plenamente apto a receber destinações? Eu diria que você está parcialmente apto, porque essas destinações, elas podem ser feitas em 2 momentos. E isso foi aí tratado também pelo Dr. Marcos. Durante o ano calendário, e aí não apenas para Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas também para Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, para fundos de apoio a atividades audiovisuais, para fundo de apoio a atividades desportivas, incentivo à cultura, enfim, para vários projetos. Limite 6% do imposto devido. Né? 6% do imposto devido. Que durante o ano calendário, você pode pegar esses 6% e colocar para qual fundo você quiser, na sua totalidade, ou distribuir entre eles. Não pode ultrapassar 6%. Porque aí você já tem uma conta bancária, né, e o cidadão destinador irá fazer o depósito nessa conta do fundo. E neste caso, gente, isso é também muito importante. Muito importante. Observem que, nesse caso, a Receita Federal, no momento em que foi feita essa destinação, ela não tem conhecimento, porque não é pago via DARF. Você faz um depósito, um PIX, direto para a conta do fundo. E o ECA também diz isso lá. Né? Tudo está lá no artigo 260, aquele alfabeto todo. Acho que é 260K, que o gestor do fundo ele tem a obrigação, e isso também está na portaria 137, tem a obrigação de dar, né, passar para o destinador um recibo dessa destinação. Por quê? Digamos aqui, estamos aqui, julho, né, de 2025, e Gilberto resolve fazer uma destinação para um fundo qualquer, fora da declaração, porque o período de destinar, através da declaração, já passou. Né? Destino. Ligo para o fundo, lá para o conselho, poxa, CNPJ do fundo é a conta bancária, por favor, faço o PIX, passo lá na casa onde funciona o conselho, apresento meu comprovante, olha, me dê um recibo. Eles são obrigados a dar esse recibo. Porque quando eu for fazer a minha declaração em 2026, vai ter um itemzinho lá dizendo doações efetuadas, ou seja, aquilo que eu já fiz. E eu vou dizer, olha, Receita, eu destinei R$1.000 para o fundo tal, CNPJ tal, em 2025. Portanto, abata isso do meu imposto devido. E a Receita vai perguntar, poxa, será que esse cara não está querendo dar uma de espertinho? Ela vai querer uma confirmação se eu fiz realmente esse depósito. Então, ela vai procurar uma declaração chamada DBF, Declaração de Benefícios Fiscais, que todo conselho, todo órgão gestor de fundos, que receba destinações fora da declaração, se ele não recebeu, não há necessidade de fazer. Mas se recebeu alguma destinação fora do período de declaração, ele é obrigado a fazer essa DBF. Porque se a Receita vai lá, pelo meu CPF, se ele não encontrar nenhuma DBF, o meu CPF vinculado a qualquer uma DBF, ou aquela para cujo fundo eu disse que fiz a destinação, é claro que eu vou cair para mais. Esses R$1.000 irão ser glosados, vão ser lançados como imposto, e eu vou pagar não mais apenas 1.000, mas 1.750, porque vai ter 75% de multa. Portanto, isso é muito importante, que os conselhos ou as secretarias de finanças, enfim, o órgão que cuida disso, faça essa declaração. Tá? O prazo dela é até fevereiro, último dia de fevereiro. Muito importante. O fundo recebeu destinação fora da declaração, tem que fazer
da declaração do imposto de renda, então tem que fazer essa declaração de benefícios fiscais. Agora, o outro momento né, no momento de entrega da declaração, que aí sim a gente faz um DARF. Imediatamente a Receita Federal toma conhecimento que você fez uma destinação. Ela só vai saber se você pagou esse DARF. Daí a grande importância, né, importância não, obrigatoriedade, obrigação para o cidadão de que esse DARF da destinação seja pago até o último dia do prazo de entrega da declaração. Certo? Então, isso é muito... Aí sim, quando você tem... Mas para que um fundo possa receber destinações via declaração do imposto de renda, observe que ali eu falei, olha, ele possui CNPJ e possui uma conta bancária. Até porque ele não poderia possuir conta bancária sem CNPJ, né? É um processo. Então, uma fase depende daquela imediatamente anterior. Se ele possui a conta bancária, tá? E parou o processo aí, abri minha conta bancária, ótimo, estou apto. Não, ele ainda não vai poder receber destinações via declaração, porque ele precisa de mais um passo. Esse fundo precisa se cadastrar no Conanda. Lá tem o site do Conanda, tem cadastramento de fundos, é bem simples, e lá nesse cadastramento ele vai informar, dentre outras coisas, a conta bancária. O CNPJ do fundo e a conta bancária do fundo. Ele tem que fazer isso até quando, gente? Até 15 de outubro de cada ano. Ou seja, se um fundo quiser figurar como apto a receber destinações nas declarações de imposto de renda de 2026, ele tem que fazer esse cadastramento no Conanda até 15 de outubro próximo. Quem determinou essa data? A portaria do Ministério dos Direitos Humanos. No caso do Conanda, portaria 2006 e 2021. Ela claramente dá todo o procedimento como fazer isso aí. Por que essa data de 15 de outubro? Gilberto, mas a declaração do imposto de renda, poxa, só vai ser agora no próximo ano, lá abril de 2026. Pois esse negócio não podia ser pelo menos até dezembro. Gente, pelo seguinte, tá? Os fundos informam muitas contas erradas quando vai fazer esse cadastramento do Conanda. Muitos deles, ele não possui uma conta bancária e, por desconhecimento, aí informa conta da prefeitura, informa conta do Fundo Municipal de Educação, informam conta da Secretaria de Assistência Social, conta do Conselho, informam diversas contas. Tá? Mas tem que ser a conta do fundo. Isso gera um problema. Tá? Porque o Conanda, de posse desse arquivo, que foi enviado, né, que os contribuintes, os fundos, alimentaram esse arquivo até 15 de outubro, o Conanda tem até 31 de outubro de cada ano para pegar esse arquivo e enviar para a Receita Federal. E o que a Receita Federal vai fazer com esse arquivo? É o único momento, esse arquivo ele é um link, gente. Ele é um elo, não é o CNPJ, mas funcionalmente falando, operacionalmente falando, esse arquivo ele é o vínculo mais forte entre o fundo e a Receita. Porque a Receita vai pegar esse arquivo e fazer duas coisas. Primeira coisa, tá, vamos pegar aqui, né, separar o joio do trigo, quem está todo ok aqui no cadastramento, e vai jogar, né, já separa aqui, para figurar como apto a receber destinações na declaração de 2026. E uma outra coisa que ela vai fazer. Tá? Lembram que eu falei agora há pouco que muitos fundos, e eu tenho aqui, de todos os 4 estados, fundos que têm dinheiro represado lá, 4 exercícios, 5 exercícios. Favorecido e incompatível. Normalmente é isso. Favorecido e incompatível. A mensagem do banco. A Receita pega esse arquivo, tá? Que o Conanda enviou, primeiro vai, né, fazer uma checagem, separar quem estará apto e quem não estará apto para 2026. E depois também, vamos supor que o município, não vou falar um nome, porque pode ser que confunda, e eu não lembro agora nem o nome, mas, digamos, o município ABC
ele estava, até neste ano, nessa situação de ter dinheiro represado. Ele foi, arrumou a conta bancária dele, arrumou todo o cadastramento dele, fez agora, né, se cadastrou novamente no CONANDA, arrumou seu cadastro no CONANDA. Receita Federal recebeu esse arquivo e, opa, o município ABC arrumou a conta bancária dele. Então, agora a gente vai conseguir pegar aquele dinheiro que ele está lá de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e depositar na conta. E como é que a Receita faz isso? Ordem bancária. Receita envia ordem bancária para o banco, né? Uma listagem lá, e não vai dizer, olha, não vai enviar e-mail para o banco, banco, deposite tanto na conta do fundo tal. Não, envia lá o CNPJ, as contas bancárias e o valor a ser depositado. E o banco, quando consegue depositar, ótimo, maravilhoso, esse dinheiro chega na conta do fundo. Quando não consegue, é devolvido um arquivo para a Receita com a inconsistência. Não conseguimos fazer o depósito por conta dessa inconsistência. Na sua grande maioria, favorecido e incompatível. Eles erram na conta bancária, ou não erram, mas informam uma conta bancária que não é do fundo. Isso é muito importante. Eu acho que já é um trabalho que poderíamos começar agora, né? Poderíamos começar já agora com esses fundos que têm dinheiro represado, tenho aqui a relação deles, dos 4 estados aqui da 4ª região fiscal. Na realidade, eu tenho de todo o Brasil, né? Mas então, vamos focar aqui na nossa 4ª região, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Tá? Então, é isso. Então, esse arquivo é super importante. Esse que o CONANDA está lá, artigo 260K do ECA. Tem que enviar para a Receita Federal, para essas 2 finalidades. Ver os fundos que figurarão como apto em 2026 e os fundos que, mesmo apto, veja bem, gente, esses fundos, eles vinham recebendo destinação. Então, eles estavam aptos. A Receita só não consegue fazer a entrega do dinheiro. É preciso corrigir a conta bancária para fazer essa correção. Então, feito tudo isso, aí o processo está realmente finalizado. CNPJ, né, conta bancária ativa, outra coisa muito importante, mas muito importante. Eu falo, senhor gestor do fundo, não deixe essa conta ficar inativa. Não deixe, porque é um outro motivo também. A conta fica parada, não recebe destinação, quer dizer, o fundo, ok, se regularizou tudinho, mas não faz campanha, não há dotação orçamentária, a prefeitura não deposita absolutamente nada na conta do fundo. Enfim, ele não recebe dinheiro nenhum. E a conta fica parada lá. Não sei o tempo, não sei se cada banco tem uma regra própria ou se há uma normativa do Banco Central para isso, mas, salvo engano, acho que são 6 meses. Se ficar 6 meses parada, essa conta é inativada. E não adianta, não tem como reativar, tem que criar uma outra conta. Tá? Então, eu falo muito para os gestores, olha, deposita todo mês, faz um Pix aí, nem que seja de R$1, mas mantém essa conta ativa. Não deixe ficar inativa. Mas a melhor solução seria esses municípios fazerem campanha, como outros fazem, né, como muito bem faz Arco Verde, como muito bem faz Sumé, como faz o Iraúna, como faz Picuí, como faz Currais Novos, né? Enfim, vários outros municípios aí, como faz Curitiba, vamos sair aqui do Nordeste, né, vamos atravessar Manzuá aí, né, e para que haja realmente recurso. Então, esse é o detalhamento do processo de criação ou de regularização de um fundo. A Receita Federal possui um e-mail da equipe de cidadania fiscal, que eu vou abrir esse e-mail aqui. Tá? A Receita Federal, aqui na 4ª região, possui uma equipe, gente, de cidadania fiscal, e que essa equipe trabalha muito bem. Eu tive a honra de coordenar essa equipe aí por 4 anos. E, para se um fundo quiser, digamos, a ajuda dessa equipe para se regularizar, ele pode enviar uma solicitação para, vou ler, tá, porque realmente não está dando para vocês verem, cidadaniafiscal.pe.srrf04 @rfb.gov.br. É isso mesmo, gente, é imenso assim. Vou repetir, cidadaniafiscal.pe.srrf04
srrf04@rfb.gov.br. Se quiserem também contar com a minha ajuda, tá? Estou ao inteiro dispor. O meu WhatsApp é 83 99687 3210. E o meu e-mail é giban, né? G de gato, I de igreja, B de bola, A de água, M de mamãe, Rios, R de rato, I de igreja, O de ovo, S de sapato, @outlook.com. Tá? Tenho o maior prazer, tenho disponibilidade, estou aposentado, desde que seja marcado com antecedência, né, porque estar aposentado não significa também não fazer nada, né, mas tenho o maior prazer em regularizar esses fundos, e foi com esse trabalho que nós conseguimos realmente, ao longo desses anos, desde 2019 para cá, sair de 20 fundos, eram 19 fundos em 2020, para 157 aqui na Paraíba, como também avançamos muito no Rio Grande do Norte. Agora, não basta ter o fundo, né, regularizado. Temos que dar efetividade a esses fundos. Né? Seja ensinando-os a fazer campanha, seja ensinando o conselho a elaborar projetos, mas, enfim, dar efetividade. Fazer com que fazer valer apenas a existência desses fundos, até para provar aos gestores públicos que neles não acreditam, de que ele pode ter muito dinheiro para resolver todos os problemas de inclusão social de suas crianças e de seus adolescentes. E como eu costumo dizer nas palestras da campanha de destinação, que eu ainda fiz esse ano, eu não aceito nenhum gestor público nesse país, absolutamente nenhum. De que nível for, prefeito, secretário, de que nível for, dizer que não faz políticas públicas para as crianças nesse país porque não tem dinheiro. Porque só via a declaração de imposto de renda do ano passado foram 14 bilhões, que poderiam ter sido destinados para esses fundos, nacionalmente. 14 bilhões. Só via a declaração de imposto de renda. Fora o que a gente pode captar das pessoas jurídicas, e quando você pensa em 1% do imposto devido de uma empresa tributada pelo lucro real, sobretudo de grandes empresas, como setor bancário, setor financeiro de um modo geral, setor securitário, setor de construção, petrolífero, isso é muito dinheiro. De bebidas, educacional, os grandes grupos educacionais, isso é muito dinheiro. Muito, não é pouco, não. Eu acho que dá para superar os 14 bis da entrega do imposto de renda. O que fazíamos na Receita Federal, e continua sendo feito, graças a Deus, eu estava lá, em 2018, eu quis enviar cartas de agradecimentos para as pessoas que destinaram. É claro que não dava para enviar para todo mundo. Na época, o meu atual superintendente foi contra, disse que não, pediu o contribuinte entender como uma quebra de sigilo, tá? Aí depois mudou o superintendente, ele gostou da ideia, fizemos e foi um sucesso, muita gente recebeu essa cartinha e foi um sucesso. E neste ano, antes de eu me aposentar, eu deixei um projeto totalmente pronto, que eu sei que foi executado, mas aí também a gente teve que fazer um filtro, tanto em termos de qualitativo quanto quantitativo. Nós enviamos só para médicos, porque a categoria de médicos, eles destinam muito. Se não destinam, podem destinar muito. Porque eles têm pouquíssima retenção de imposto de renda. Então, eles têm um imposto devido muito alto. E acreditem, eles destinam. Então, a gente limitou a 5 mil cartas, né? Assim que ia iniciar o prazo de entrega da declaração, eu consultei o colega que ficou responsável por tocar esse projeto, e disse, não, as cartas foram enviadas, aí, agradecendo por ter destinado nos anos anteriores, convidando a destinar novamente, e aqueles que não haviam destinado nos anos anteriores, convidando a destinar. Espero que esse ano a gente tenha aqui um bom acréscimo aqui na 4ª região fiscal, nos valores destinados via declaração, por conta, mas também, inclusive, dessa iniciativa, não apenas ela, porque nós precisamos de todas as iniciativas válidas, todas, para poder encamparmos essa campanha e, sobretudo, incutir nessas mentes retrógradas de alguns gestores públicos a fundamental importância desses fundos. É de fundamental importância, para que possam realizar realmente essas políticas públicas tão necessárias para essas crianças.
tá, gente? Não sei se eu estourei meu tempo, mas seria isso uma pena, peço desculpa aí pelo problema de não ter conseguido compartilhar as telas, mas eu vou enviar o arquivo da palestra aí no grupo aí do CEAF, tá? E a doutora pode distribuir, vou enviar em PDF, pode distribuir aí para todos os 88 espectadores nossos aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Eu que agradeço, doutor Gilberto, por mais essa parceria aqui conosco. Fica aberta, né, a perguntas, colegas que quiserem fazer, tanto a doutor Gilberto quanto a doutor Marcos, se quiserem fazer, ou pelo chat, ou pelo microfone, fiquem à vontade. Aí aqui chegou uma da Associação Paraibana. Doutor Gilberto, os gestores alegam não ter recursos para aplicação de políticas públicas para crianças e adolescentes, e não compreendemos não haver em nosso ordenamento jurídico algo que priorize esse direito. Não entendemos porque os gestores na Paraíba gastaram mais de 120 milhões com festas juninas. É bem aquela questão da vaquejada que o doutor Marcos falou, né, que a gente destina dinheiro para vaquejada e não destina para a prioridade absoluta, que é a infância e juventude. Eu queria só dizer que, como o senhor fala de forma tão objetiva e parece fácil, e eu acho que é fácil mesmo, sim. E nós temos, lembrando aos colegas, o passo a passo de tudo o que o doutor Gilberto e o doutor Marcos falou, de como abrir o CNPJ, de como abrir a conta numa entidade pública, e o gestor, ele tem o dever, é obrigação do gestor ter o fundo, não é uma discricionariedade do gestor abrir ou não, ter ou não o fundo da infância e juventude, é uma obrigação. Ele pode responder por crime de responsabilidade. Eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida acerca da temática, e lembrando também, mais uma vez, da importância não só da implementação do fundo, mas também da efetivação do fundo, que nós tenhamos os projetos, que esses projetos eles sejam encaminhados para o orçamento e que esses valores sejam aplicados no projeto, e esses projetos eles sejam aprovados, né, pelo colegiado do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Uma coisa que eu queria também trazer nesse momento é a importância da gente estar atento ao fundo, ao orçamento e o repasse, né, que também é obrigatório, o repasse do município ao Fundo da Infância e Juventude. Então, o município ele tem o dever de repassar, e também o SEDCA também, né, que é o fundo estadual, também tem o dever de repassar esses valores ao Fundo da Infância e Juventude. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu deixo... Sim, doutor Gilberto, o seu material, que o senhor repassou para o CEAF, vai ser repassado para todos os colegas, com a relação de todos os municípios do estado da Paraíba, e quais são as inconsistências que constam, se estão aptos, os inaptos, e o porquê dessas inconsistências ou não, e será passado aos colegas. Aqui, nosso colega Bruno, né, de São Bento, levantou a mão. Bruno, fique à vontade para fazer sua explanação, sua pergunta. Doutora Fábia, não, na verdade é só para robustecer essa questão que a doutora mencionou. Doutor Gilberto, doutor Marcos, boa tarde, parabéns pela exposição. Em relação a essa questão das inconsistências, né, em relação ao município de Paulista, por exemplo, tinha já o registro do CNPJ, mas o código, né, ele estava divergente, né,
a pesquisa aqui era o código 133, dígito 3, e estava lá 103.3, né? Então, somente essa divergência do código lá do CNPJ já estava dando a impossibilidade em relação ao fundo, né? Então, às vezes, é uma inconsistência, no caso aqui de Paulista, foi só um dígito, né, em relação à questão do número do CNPJ no cadastro. Então, só para robustecer aqui, de fato, às vezes, um detalhe simples, né, como a doutora falou, em relação ao monitoramento dos fundos em relação aos municípios. Era só para robustecer essa questão aí dessa divergência cadastral que a gente detectou aqui. Obrigado, doutora Fábio, era só isso. Obrigada, doutor Bruno, pela complementação, e dizer que todo o material, tanto o que o doutor Gilberto, o material que ele ia passar aqui por problema técnico não conseguiu, a relação de todos os fundos da Paraíba que ele nos repassou, vai ser encaminhada a todos os promotores da infância e juventude, para que tenham conhecimento de qual a inconsistência, se o fundo está apto, por que não está apto, se está naquele, no liame, de estar apto, a Receita tem o dinheiro, e às vezes o dinheiro está ali, o fundo, você acha que o seu fundo está apto, e do nada você vê que não está apto. E de estarmos sempre atentos, né, e em contato com o gestor, porque é como o doutor Gilberto explanou aqui, da importância, como se fosse uma mudança de chave. É como se eles reclamassem tanto da ausência de recursos públicos para aplicação na infância e juventude, que é a prioridade absoluta, e a gente tem uma demanda tão grande de arrecadação que chega a chocar. Aí, aproveitando, doutor Gilberto, eu queria só que o senhor, se o senhor tiver aí, ou se o senhor souber, a questão de quanto o município ele arrecada e quanto ele poderia arrecadar, para a gente ver a diferença de uma política também voltada à arrecadação e a manutenção para a manutenção do fundo. Certo. Esses dados, que é um outro relatório, né? Esse que eu enviei foi um relatório mais, digamos, com relação à questão da estrutura dos fundos e consistência. Então, nesse relatório que eu enviei ontem, ele não aborda essa questão de valores destinados, né? Mas questão de regularização mesmo dos fundos. Agora, todo ano, e por força daquele acordo de cooperação técnica, era feito, não sei quem vai fazer isso agora lá na equipe, para os 4 MPs, tanto da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco, um relatório aí sim, vendo a questão da destinação. Quanto foi destinado, a evolução dos valores destinados, série histórica, né, da evolução dos valores destinados nos últimos 5 anos, fazia, inclusive, um cruzamento entre quantidade de fundos, faz, né, nesse relatório, de quantidade de fundos e valor destinado, ou seja, cresceu tanto na quantidade de fundos, cresceu tanto na arrecadação total. Né? Agora, eu irei continuar fazendo isso, doutor, independentemente da Receita enviar, eu vou enviar também para vocês, porque eu já tenho, né, isso tudo formatado aqui, né, mas eu só faço esse relatório quando a Receita Federal, excelente essa colocação, que pode até dizer, quando a Receita Federal faz o repasse. No ano passado, o repasse foi feito no dia 26 de julho. Na realidade, no ano passado, tivemos 2 repasses. Um no dia 26 de julho e o outro depois, em agosto, por conta daqueles municípios lá do Sul que teve o prazo prorrogado, né, o prazo de entrega. Mas, via de regra, é um repasse só. Então, em 26 de julho. Então, creio que neste ano também, aí lá para o final de julho, ela já esteja fazendo esse repasse, que é o chamado repasse corrente. Repasse corrente é aquilo. Doutor Marcos Vinícius destinou R$5.000 na declaração dele, agora de 2025. Então, os fundos para os quais ele destinou esses R$5.000 irão receber agora nesse repasse, espero que lá para final de julho. Tá? Então, quando ela publica esses arquivos lá em dados abertos, aí eu pego esses arquivos, compilo, jogo para o Excel, aí faço esse relatório. Então, eu fico realmente aguardando isso. Aí sim, vai lá o comparativo, olha, o município tal, o potencial de destinação dele é esse, mas ele só captou tanto. Tá?
Isso eu faço nesse relatório, mas tenho esses dados, mas tenho até 2024. Aí alguém poderia perguntar, mas a página da Receita Federal já tem isso aí. Tem, mas é muito complicado fazer essa extração de lá, né? Toda a expertise desenvolvida nisso foi nesses arquivos de dados abertos, então eu prefiro aguardar um pouco e informações realmente mais... E é o definitivo, o arquivo de dados abertos é definitivo. Depois daquilo ali não tem mais nenhuma alteração. Então eu prefiro aguardar um pouco. Já estamos aí em 8 de julho, creio que até o final de julho isso esteja saindo, e assim que sair eu vou compilar esses dados e envio um relatório assim aí para vocês, independentemente da Receita enviar um outro por lá, cumprindo aquele acordo de cooperação técnica. Mas vocês não ficarão sem essa informação, fique tranquilo. Muito obrigada, doutor Gilberto. Eu peço saber se alguém ainda tem mais alguma dúvida, então a gente pode encerrar o nosso evento. Eu acredito que não, né? Primeiro, eu queria agradecer tanto o doutor Marcos Vinícius, quanto o doutor Gilberto e todos os colegas que estiveram aqui conosco essa tarde, e lembrar que esse é o primeiro passo, a implantação do fundo, mas que a gente precisa trabalhar também para que ele não seja só implantado, que ele seja efetivado e que tenhamos projetos voltados à infância e juventude dentro de cada município. E, além disso, que cobremos dos gestores municipais campanhas para arrecadação e que tenhamos como exemplos, né, que a gente tem exemplos bem, assim, aqui na Paraíba, a exemplo de Picuí, né, que aumentou exponencialmente a arrecadação dos valores para o fundo. Arco Verde, infelizmente, a gente não pôde contar com a presença da gestora do CMDCA de lá, e queria agradecer ao CEAF por toda a organização do evento, e o material será encaminhado para todos, e o CAL, né, da Infância e Juventude, está à disposição para não só trabalhar com a implementação dos fundos da infância e da juventude, mas também com a consolidação e fortalecimento do CMDCA, para que possamos, diante de um diagnóstico, termos projetos voltados para os fins que cada município precisa, para os objetivos que os municípios precisam e para as suas dificuldades. Por exemplo, a gente tem que ter um diagnóstico para saber qual a política pública que eu devo atender. É a gravidez na adolescência? É a drogadização? Então, precisamos, sim, de um CMDCA forte, de um gestor que trabalhe pela política da criança e adolescente, e cabe a nós, promotores de justiça da infância e juventude, ter em mente que a criança e o adolescente é prioridade absoluta, acima de tudo. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigado, doutor Gilberto. Obrigado, doutor Marcos. Agradeço pela disponibilidade do tempo e obrigado ao CEAF. E deixo por finalizado o nosso evento. E obrigado a todos presentes. Uma boa tarde.